we're so indoctrinated with everything and so frustrated and afraid. Don't be afraid. Did I preach that? Be not afraid of God. Oh, que coisa! Estamos tão doutrinados com tudo, tão perturbados e amedrontados. Não tenha medo. A outra noite eu preguei sobre isso. Não temais, sou eu. The only thing that can help them, they were down and drowned, and Satan sort of take them. And they thought he was a spook, a spirit. A única coisa que poderia ajudá-los, eles estavam morrendo, se afogando. Satanás ia pegá-los e eles pensaram que ele era um fantasma, um espírito. The only thing that can help them. And that's what it is today, the only thing that can deliver you from cancer. The only thing that can deliver you from heart trouble. Medicine has no remedy for that. A única coisa que poderia ajudá-los, e essa é a maneira que é hoje, a única coisa que pode livrá-lo do câncer, é a única coisa que pode livrá-lo de problemas cardíacos. A medicina não tem remédios para isso. The only thing that can help you is the thing that you're afraid of, but it's a spirit sometimes. It is a spirit, a holy spirit, Christ made manifest in our life. Believe me now. A única coisa que pode ajudá-lo é aquilo de que você está com medo que seja um espírito de algum tipo. É um Espírito Santo, Cristo manifestado em nossas vidas. Creia nele agora. Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes de estar na casa do Senhor uma vez mais, para nós adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Louvemos o Senhor com o corinho 65. Senhor, estou aqui uma vez mais. Senhor, estou aqui mais uma vez. Fala comigo. Este é o lugar para te adorar, estar mais uma vez contigo. Senhor, estou aqui mais uma vez. Quero esquecer tudo lá fora, aqui no meu altar, meu coração está para ouvir a tua voz agora. Glórias a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, com nossas faces inclinadas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos uma vez mais diante da Tua presença, Pai. Venhamos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Se não fosse a Tua misericórdia, Pai, nós não estaríamos em pé. Só temos que te agradecer, Pai. Sabemos que ainda que temos lutas, muitas vezes batalhas, mas o Senhor está junto na batalha, Pai. Ó Deus, por isso te damos graças. Ó Senhor Jesus Cristo, rogamos, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas uma vez mais. E venha em encontro, Pai, de cada necessidade, Senhor. Fala com cada um de nós nessa noite. Cada um de nós possamos voltar felizes, Pai, e mais cheio do Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe glória de Teus filhos, porque o Senhor é digno de toda a honra e glória. Amém. Pode sentar, irmão. Vamos louvar o Senhor com o hino 210. Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. Hino 210. Graças a Deus.
meu Senhor, eu seguirei, pois teu amor é a sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é amigo teu querer, gozo me traz obedecer. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Sigo sem medo o meu Senhor, tem me encher com seu amor. Aleluia, glória a Deus. Sentindo terra sua mão, posso cantar na escuridão. Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, a meu espírito reviver. Amém. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Amém. Graças a Deus.
Vamos cantar ainda o hino número 13, logo após as ofertas. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, o temporal pode bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, ao meio-dia, quando os sons da terra amavam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, e sem cessar vigia cada instante, e o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora. Amém, glória a Deus. Estou vendo mais um exército do Senhor aí, chegou para nos alegrar. Graças a Deus, depois o pastor vai estar dando uma saudação aos irmãos, né? Faz oferta, né? Poderoso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai Santíssimo, mais uma vez em Sua presença. Amém. O único objetivo, Pai, que é adorar o Seu santo nome. Não só com esses hinos, Pai, mas ao ouvir toda a Sua palavra, entoando amém a toda ela. Amém. Pois nós cremos em toda ela de todo o nosso coração. E agora, como parte deste culto, Pai, pedimos que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a Sua obra. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar, Pai, e ajuda aqueles que não podem ofertar. Amém. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Glória a Deus. Adoremos nosso Deus com mais um cântico 293.
Finalita real, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa de encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o que veio a me salvar. Hei de ver Vamos cantar Somente Crer. Tudo é possível, somente crer. Pastor Hamilton estará dando continuidade. De ter, Senhor, um local onde nós podemos nos reunir e ouvir Tua voz. Fala com cada um de nós, anima nossa fé, Pai. Ó Deus, abençoa cada filho que pôde alcançar o culto hoje, Senhor. Aqueles que também não puderam vir, Pai, que o Senhor os visite de igual maneira. No nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa nossas vidas agora. Pai, fala conosco mais uma vez, ó Pai. Tivemos um dia de adoração ao Senhor e agora vamos ouvir mais uma porção da Tua palavra. Senhor Jesus, como Teu profeta nos ensina em Tua palavra, que, Senhor, na viração do dia, ao entardecer, Pai,
Adão e Eva, Senhor Deus, e ali naquela floresta, aquela grande catedral ali, e Senhor, o Senhor descia e falava com eles. Dessa mesma forma pedimos, desce, Senhor, e fala conosco, Senhor. E abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Encomendamos tudo a Ti, recebe esses louvores, essa adoração, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, Ele já está abençoando demais, né, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos se assentem um pouquinho. Nós tivemos ali então o culto de jovem, né? E daí os irmãos que vieram de Curitiba já vamos lá, né? Então aí, né? Irmão Fagundes, que é a irmã Terezinha, irmão Jair, irmão, os dois Denilson, um é Denilson e o outro é Adenilson. O meu é Denilson. O senhor é Denilson, né? O outro é o Adenilson. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu sempre me passo, né? Eu tenho que gravar melhor os nomes. Gonzalez, né? Eduardo. E lá eu lembrei bem. Agora eu estava perguntando aqui dentro, cadê o nome dele? Graças a Deus. Então nós fomos grandemente abençoados lá, né? E eu creio que essa noite nós seremos também abençoados. Nós vamos iniciar uma mensagem hoje. Nós iniciamos então a mensagem, a igreja, né? Uma igreja enganada pelo mundo, e hoje nós vamos ouvir uma porção da mensagem. Quando seus olhos se abriram, então o conheceram. Essa mensagem foi pregada 16/4/64, e essa mensagem o profeta chama muita atenção nossa, né? Porque ali quando ele fala daquela escritura de Lucas 24:13, os irmãos já vão abrindo a Bíblia, né? Lucas 24:13 é onde os discípulos estavam caminhando. Eles estavam indo a Emaús. Os irmãos podem manter sentado mesmo. Depois nós vamos já estar passando a escritura, mas eu quero só passar algo aqui que eu achei muito interessante meditando nessa mensagem. E o profeta diz que eles estavam caminhando com Jesus. Eles caminharam o dia inteiro falando com Jesus, né? E aqui na escritura diz que os olhos dele estavam como que fechados. Eles não podiam ver Jesus. Jesus havia estado no meio deles, eles eram discípulos de Jesus, pessoas sinceras, pessoas boas, né, honestas, estavam crendo em Jesus, que ele seria realmente aquele que veio remir, né, Israel. E quando chegou, né, a uma distância que eles estavam andando com Jesus, eles não podiam crer que Jesus havia ressuscitado. Que as mulheres tinham ido lá e falado com ele, disseram, né? E os discípulos foram até o túmulo lá, né? E viram que estava vazio, e aí eles ainda não conseguiam crer. Veja que coisa tremenda, né? Porque os olhos estavam fechados. Às vezes a gente testifica para as pessoas e quer que as pessoas aceitem na primeira vez que você testifica, e quer que ele aceite. Mas os olhos deles só se abriram depois que Jesus abriu os olhos deles. Veja que tremendo, né? Jesus pregou para eles. Jesus tinha pregado antes para eles, tinha falado, né? Importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos pecadores e morra, e ao terceiro dia ressuscite. Isso antes dele morrer, né? E depois que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, andou o dia inteiro com eles, pregando para eles, e eles não conseguiam ver ainda. Veja que coisa tremenda, né? E às vezes a gente, num impulso, uma pregação, ou leva uma pessoa na igreja como visitante e quer que a pessoa veja. É verdade. E não é assim, né? Se Jesus não abrir o olho, não vai ver. A gente pode ver o caso de José, né?
José e Maria. Ele amava Maria e Maria veio e falou para ele, né? José, o Espírito Santo fez sombra sobre mim e eu estou esperando uma criança agora, né? E ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele era justo e um homem bom, né? Um homem sincero. Mas ele olhava para ela, coçava a cabeça. Será? Veja. Então é difícil, porque era incomum, aquilo não tinha acontecido, né? E a ressurreição também era incomum, não tinha acontecido. Mas as pessoas ficam se perguntando, mais um profeta nessa era, nossa, será? Tanto falso profeta? Então, por isso, como discípulo de Jesus, né? E vendo tudo isso acontecer, nós temos que ter muita paciência com o povo. É verdade. E pedir a Deus que Deus abra o entendimento, abra os olhos das pessoas, né? Glória a Deus. E quando Jesus entrou para dentro, né? E eles ainda estavam com os olhos fechados, então quando ele partiu o pão, eu creio que foi em São Mateus, né? 22 ali, que ele tinha partido o pão e foi para ser morto, né? E São Lucas aqui, ele, depois que ressuscitou, ele fez o mesmo sinal, partiu o pão, então eles o reconheceram, amém? Amém. Então, veja, isso depende só de Jesus. É verdade. A gente quer, às vezes, empurrar as pessoas goela abaixo, né? Fala, não, você tem que crer do jeito que eu creio. Você tem que aceitar, né? Muitos hoje até o Ministério das Filhas, você tem que aceitar da maneira que eu vejo. Não. Você tem que aceitar da maneira que Jesus abre o entendimento. Se Jesus abrir o entendimento, vai ver. Se não abrir, não vai. É verdade. Vai caminhar, muitas vezes caminha superficialmente, né? Alguém vem ao nosso meio, caminha um pouco, anda, né? Tenho visto, né? A gente batiza 1, 2, 3, vai embora, né? Então que Deus tenha misericórdia. Mas é só para aqueles que têm o chamado dentro de si. É verdade. Né? Glória a Deus. Só aqueles que Deus tem falado, né? No coração, então esses ficarão. Por isso nós devemos, enquanto nós estivermos aqui, né? Nós temos que ter paciência com o povo, esperar até Jesus abrir o olho das pessoas. Aí quando abrir o olho, aí eles podem ver. Amém? Então o tema é: quando seus olhos se abriram, então o conheceram. Vamos cantar um louvor? Amém. O 40. Glória a Deus. Mas não desmarca a Bíblia, não. Depois nós vamos nos pôr de pé e cantar esse louvor, né? E logo o profeta vai estar lendo a Escritura para nós. 2 discípulos no caminho de Maús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou
fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Aleluia. Partiu e eles então reconheceram, cheios de gozo e enviou, Filho de Deus. No mesmo instante ele lhes apareceu. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos que veniam da aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Amém. Vamos pôr de pé, então. Essa mensagem foi pegada 16/4/64. Então, é Lucas 24:13. O Evangelho de São Lucas, começando com o capítulo 24 e o versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele disse: ó mestre, dá-nos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava, todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos,
e o conheceram, ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmão, inclinemos a cabeça agora para a oração. Santíssimo Deus, nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus, Teu Filho, e cremos que estamos na Tua presença agora. Pela fé chegamos ao Teu grande altar, onde Seu sangue está, para falar por nós, em nosso favor. E somos, de fato, um povo necessitado, Senhor. Estamos necessitados de Ti. E estamos pedindo Tua graça. Amém. E ao vermos as profecias hoje se cumprirem, que a igreja, como ficamos ricos das coisas do mundo e julgamos que de nada temos falta. E ele disse que estávamos nus, cegos, miseráveis e cegos e não sabíamos. E Pai, pedimos graça então, que Tu abras os nossos olhos ao entendimento da Tua palavra. Amém. Para podermos entender a hora em que vivemos, para podermos nos preparar para a Sua aparição. Em verdade, cremos que está próximo. Amém. Então agora pedimos que nos concedas esta noite os desejos do nosso coração segundo as Tuas riquezas em glória. Perdoando nossos pecados, Senhor, nós rogamos que Tu não olhes para nossos equívocos e nossa ignorância quanto às coisas que devemos saber, que nos perdoes por isso. E que lembres de que nós, como seres humanos, Pai, estamos sujeitos a todos os tipos de erros e problemas. Tu és o Deus infinito, infalível e eterno. Rogamos que tenhas misericórdia de nós e nos concedas as bênçãos que pedimos. Amém. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora, estamos agradecidos de novo esta noite pela oportunidade de estar aqui neste auditório e ter este grande momento para ter companheirismo de novo junto às coisas de Deus. Sinto muito ter me segurado ontem à noite contra a minha promessa que eu lhes disse que sairíamos todas as noites entre 9 e 9:30. E eu falhei nisso ontem à noite, eu sinto muito pelo feito. Agora, esta noite, tentarei me redimir disso com vocês, porque sei que muitos de vocês trabalham e têm de ir trabalhar. Vocês, mulheres, têm de aprontar seus maridos para o trabalho e tal. E muitas de vocês trabalham e é difícil. E acho que hoje tivemos muita pregação. Muitos bons ministros habilidosos, nos trouxeram a palavra, seus pastores e evangelistas e tal, que passam pela cidade. Mas acho que o principal que estou tentando lhes trazer é a realidade da presença de Cristo. Para que o vejam e saibam que é Ele, por sua promessa identificada para o dia. Agora, ontem à noite tentamos apresentar um pequeno esboço e esta noite temos outro pequeno esboço e talvez amanhã à noite. Então, querendo o Senhor, sábado à noite, pois vocês não terão de se levantar tão cedo domingo de manhã, eu quero tentar trazer a mensagem de um jeito que seja mais compreensível para os pastores e aqueles que podem baseá-la nas Escrituras. E então, domingo à tarde, queremos realizar uma fila de oração e orar pelos enfermos, impondo as mãos nos enfermos e orando por eles dessa forma. E vimos que isso teve êxito, pois que não conseguem se erguer pela fé e crer nele e aceitar. Meu modo de pensar a respeito é que seria melhor se pudéssemos nos levantar e aceitá-lo. Aqui na África do Sul,
quando eu estava numa reunião em Durban, onde umas 200 mil pessoas, suponho, se reuniram no autódromo de Durban. Eles só tinham 5 pessoas na plataforma, e quando a 5ª pessoa foi curada na plataforma e perguntaram aos nativos lá onde estavam encostados, oh, que coisa! Bem, aquele é um dos maiores autódromos do mundo. É muito maior do que Churchill Downs em Louisville, e todos os ingleses vão lá para esses esportes de inverno, corridas. E pegamos um autódromo e estava lotado ao máximo, e toda a pista. E eu estava do outro lado em um recinto. Sidney Smith, o prefeito de Durban, me levou lá aquele dia ao autódromo. E vi como uma única oração congregacional, depois que aqueles nativos, alguns não sabiam qual era a mão direita e a esquerda, e eu os vi depois que viram. E eu expliquei. Eu tinha 15 intérpretes. Quando diz uma frase, você tem de esperar até que 15 homens a digam. Agora você sabe como foi difícil para as tribos. E então, depois que isso acabou, e explicar-lhes de forma simples o que Jesus era, eu disse: muitos de vocês aqui são tidos como cristãos, todavia ainda carregando um ídolo na mão. E perguntei a eu disse ao Sr. Smith, para que esse nativo está carregando aquele ídolo? E como disse, era uma marca cristã. Ele disse, ele é zulu. Disse, sei falar a língua dele, pergunte. E ele fez isso para meu benefício. Então nós nos aproximamos dele e eu o chamei de Thomas. Ele disse, diga algo, pois ele duvida. E eu disse, Thomas, você é cristão? E sim, ele cria. E eu disse, bem, para que está com esse ídolo na mão? Bem, era Deus também. E seu pai carregou este ídolo, e quando o leão foi atrás dele, e ele o mantinha aspergido com sangue. E acendeu uma pequena fogueira para fazer a oração que o feiticeiro lhe disse, e isso afugentou o leão. Bem, eu disse, sou a palavra Yacter significa um caçador, e o Yacter é caçar leões. Eu disse, sou um caçador de leões. E não foi a oração que assustou o leão, foi o fogo. O leão tem medo do fogo. Ele disse, bem, ele cria em Amoia. Amoia significa que é uma força invisível, como Deus ou um governo, entendem? Amoia, algo que você pode... Ele cria em Amoia, mas se Amoia falhasse, isto não falharia, entendem? Agora, essa era a força do cristianismo para eles. E eu disse, agora vejam, tudo que o missionário lhes disse sobre Cristo está certo, entendem? Mas eu disse, vejam, ele não lhes contou tudo. Ele tentou lhes dizer que seus grandes poderes cessaram quando ele morreu lá na cruz. E não temos mais isso. Ele se enganou nisso. Ele está vivo. E aqui mesmo entre nós, vejam, como sempre esteve. E quando viram isso ser provado, como vocês viram ontem à noite, estimou-se que 25 mil foram curados de uma só vez. Pensem nisso. No dia seguinte, o Sr. Smith me ligou e disse, irmão Branco, vá até a sua janela, olhe em direção ao Oceano Índico em seu quarto de hotel, e lá vinham 7 grandes caminhões ingleses. Oh, que coisa! Não temos um caminhão que possa carregar 1/3 do que eles comportavam, carregados de muletas, macas empilhadas, em que traziam seus entes queridos das selvas, empilhadas ali. Eles estavam nelas no dia anterior, e aqui estão eles andando atrás desses caminhões, milhares deles, de mãos erguidas, cantando tudo é possível, somente crer. Agora, se o pagão, um homem que não sabe qual é a mão direita ou a esquerda, um homem que está nessa condição, pode ver isso acontecer uma vez, ao ler a Escritura uma vez e explicar. O que devemos nós, que afirmamos ser pessoas cheias do Espírito, o que devemos fazer? Mas a questão é que fomos tão doutrinados que cada um dá a sua própria opinião.
E bem, há diferença com relação às pessoas que você conhece. Você sabe, e um pagão não quer dizer necessariamente que tem que ser analfabeto. Há pagãos instruídos, sabe? E são os piores de todos. Isso mesmo. Quando você começa a puxar isso, eu lhes direi. Viajando pelo mundo. Já viajei várias vezes em torno do mundo, mas sabem onde precisam de missionários mais do que nunca? Aqui mesmo nos Estados Unidos. Aqui está o campo do missionário. Isso mesmo. E venham algumas daquelas pessoas que não conhecem a mão direita e a esquerda e ensinem a essas pessoas o que Deus é. Sim, eles têm tantos intelectuais que perderam toda a visão de tudo. Sim, tentam explicá-la e tentam solucioná-la ou tentam decifrá-la. O nativo não tenta decifrar nada, ele crê. E é isso o que você tem que fazer para se acertar com Deus, é crer. Não se pode decifrar Deus. E se Moisés, quando viu aquela sarça que não se consumia pelo fogo, agora Moisés era químico, e Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Mas quando viu aquela sarça, foi estranho. Ora, ele não disse, agora creio que irei até lá. Quando o fogo apagar, vou arrancar as folhas daquela sarça e levá-las ao laboratório e descobrir como que ela foi pulverizada. Veja, para ver por que aquela sarça podia arder e não se consumir pelo fogo. Essa seria a abordagem científica. Mas o que ele fez? Tirou os sapatos e sentou-se e conversou com ele. Deus lhe respondeu, está vendo? Quando você se humilha, se humilha. E se Marta tivesse dito, quando ouviu que Jesus, depois de mandar recado, para que ele fosse orar por Lázaro, que estava morto há 4 dias, e se ela tivesse saído correndo, dito, achei que estávamos crendo em algo de valor, ela tinha direito de censurar, você sabe, pois ele deixou de ir quando chamaram. Mas veja, ela fez a abordagem certa. Ela foi a ele e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que? É isso. Esse é o objetivo. Estão vendo? Ela fez a abordagem certa. Olhe para aquela fé. Quando tocou Jesus, ele disse, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, sim, Senhor, no último dia, na ressurreição geral, ele ressuscitará. Ele foi um bom rapaz. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Creio que tu és esse Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ora, que coisa! Onde o sepultastes? Estive conversando com uma mulher não faz muito. Eu citei isso, essa postura de novo. São pessoas que afirmam crerem por divino. Isso é crer psíquica e mentalmente, crer na mente acima da matéria. E eles não creem que Jesus era divino. Eles disseram que ele era bom homem, que era mestre e filósofo, mas não podia ser divino. Eu disse, se não foi divino, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Sim, Senhor. Não se pode concluir nada disso, senão que era divino. Ela disse, se eu provar por sua própria Bíblia que ele não era divino, o Senhor aceitará? Eu disse, não se pode provar isso pela Bíblia que eu leio. Ela disse, bem, vou lhe mostrar. Eu disse, muito bem. Ela disse, em São João, capítulo 11, a Bíblia disse que quando Jesus foi ao sepulcro de Lázaro, ele chorou. Eu disse, claro. Ela disse, bem, como ele poderia chorar sendo divino? Eu disse, bem, a senhora falha em ver o que ele é. Quando foi chorando ao sepulcro, ele era homem. Mas quando endireitou seus pequenos ombros e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto há 4 dias saiu do sepulcro.
Esse foi mais do que um homem. Foi Deus num homem. Certo? Ele era homem quando desceu da montanha. Estava com fome e procurou algo para comer de uma árvore. Ele amaldiçoou a árvore porque não tinha o que comer. Ele era homem quando estava com fome, mas quando tomou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou 5.000, levantaram 7 cestos cheios. Isso foi mais do que um homem. Foi Deus num homem. E Deus só se representa no homem. Ele escolheu o homem. Quando ele estava deitado lá naquele barco aquela noite, onde virtude saiu dele o dia todo pregando e as pessoas empurrando para acompanhá-lo, discernindo e tal, e a tempestade sobre o mar, acho que 10.000 demônios juraram que o afogariam naquela noite quando ele estava deitado lá atrás, dormindo na parte de trás do barco, balançando como uma rolha de garrafa lá em algum lugar no mar impetuoso. Ele era homem quando estava cansado, deitado lá dormindo, isso mesmo. Mas quando o despertaram, pôs o pé na borda do barco, olhou para cima e disse: cala-te, aquieta-te. Esse foi mais do que um homem ali. Sim, foi Deus e um homem. Ele era homem quando morreu na cruz, clamando por misericórdia. Ele era homem, mas quando rompeu os selos da morte, do inferno e da sepultura e ressuscitou ao terceiro dia, ele provou que era mais do que um homem, era Deus num homem. Não é de se admirar que todo homem que chegou a ser algo do valor cria nisso. Todos os poetas e todos os que já chegaram a ser algo de valor criam nisso. Isso mesmo. Ele era mais do que um homem. Ele era Deus. Glória a Deus. Agora Deus, em seu próprio Filho, formou um corpo no qual ele viveu, fez morada, mudou seu aspecto. Imaginem só, Jeová deitado numa manjedoura, acima de um monte de estrume, num celeiro, chorando como um bebezinho. Aquelas mãozinhas de bebê, o pequeno Jeová descendo, revelando-se nesta forma. Vejam Jeová brincando como um adolescente. Vejam Jeová construindo numa carpintaria. Jeová pendurado na cruz. Então, quando ressuscitou, ele provou que era Jeová. Isso mesmo, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele era mais do que um filósofo, ele era mais do que um profeta, ele era Emanuel. Agora, esta noite, vamos abordar isso, um tema aqui. Bem, acabamos de ler as Escrituras e vamos tomar isto como tema. Quando seus olhos se abriram, então o conheceram. Agora, nossa cena se abre num belo momento, ou cenário, mais ou menos nesta época do ano. Foi numa Páscoa, e foi a primeira, uma ótima Páscoa. Jesus havia voltado dos mortos na primavera, na Páscoa, e estava vivendo de novo entre as pessoas. E muitos que o amavam não sabiam. E é igual ao que ocorre hoje. Há muitos que o amam, que na verdade não conseguem crer que Ele está conosco agora. Parece que eles não conseguem compreender. Eles, sim, muitos deles naquele dia, que tinham andado e falado com Ele, não puderam compreender que Ele havia ressuscitado dos mortos, mesmo tendo testemunhas que estiveram no túmulo e tal. E sabendo que Ele havia ressuscitado dos mortos, mas mesmo assim não conseguiam crer. Por quê? Queria saber por quê. Veja, foi bem incomum, entendem? Foi incomum demais. E é geralmente nas coisas incomuns que Deus está. São as coisas incomuns que o tornam Deus, entendem? São o que o tornam o que Ele é. São as coisas que Ele faz, tão incomuns. Agora, foi incomum quando José, antes do nascimento, quando encontrou Maria, sua amável namoradinha, de quem ele estava noivo para se casar. Ele viu que ela estava para ser mãe, sem ser casada. Assim, ela sem dúvida lhe contou sobre a visita de Gabriel, o anjo, e José era um homem justo. Ele era um bom homem e queria acreditar nela. Posso imaginar que ele a amava de todo o coração, vendo aquela jovem donzela hebreia
e olhava nos olhos dela. E quando ela dizia, José querido, o grande anjo Gabriel me visitou e disse que o Espírito Santo me cobriria com a sua sombra. E o santo que havia de nascer em mim seria chamado o Filho de Deus. Agora, ele queria crer nisso, mas nunca tinha acontecido nada assim, então era incomum demais. Olha, ali estava um homem justo, um homem bom, e a Escritura afirmando que uma virgem conceberia, e ele não entendeu, no caso. A Escritura que disse que Cristo nasceria dessa forma, mesmo assim José não conseguiu entender, pois era incomum demais. Agora, naqueles dias, eles não tinham profetas. Eles não tiveram profetas por centenas de anos, por isso Deus tratou com ele em sonho. Um sonho é uma maneira secundária. A maneira certa é sempre ir primeiro à palavra. Agora, Deus tem uma maneira de provar se a sua palavra está certa ou não. Onde houvesse no Antigo Testamento, Arão tinha as 12 pedras, as pedras de nascimento em seu peitoral aqui, e as penduravam na ombreira do templo. Se um profeta profetizasse ou um sonhador contasse um sonho, eles os levavam a ele, o que é chamado, como os ministros conhecem, de Urim e Tumim. E assim diz, quando este sonhador contava seu sonho, ou o profeta contava sua profecia, e luzes sobrenaturais não brilhavam sobre isso, para formar o Urim e Tumim. Então, não importa quão real parecesse que estava errado, o Urim e Tumim tinha de testemunhar que estava certo. É isso agora, o sacerdócio arônico foi abolido e o velho Urim e Tumim. Mas Deus ainda tem um Urim e Tumim, que é a palavra. Se um profeta profetizar ou um sonhador tiver um sonho e for contrário a essa palavra, não importa quão real pareça, esqueça. Amém. Esse é o Urim e Tumim de Deus. É isso. E tem que responder para ser verdade. E é Deus que está interpretando sua própria palavra. Assim, Deus não tinha profetas na terra naquele dia. Então Deus falou a José pela via secundária, mostrando que se não há nada presente pelo qual deva trazer, Deus pode operar através de qualquer coisa que ele tenha prometido. Estão vendo? Ele poderia operar em um sonho. Se não houvesse profeta, então ele poderia operar em um sonho. Assim, não importa quais sejam nossos pequenos dons, Deus pode falar conosco do jeito que Ele quiser, mas tem de ser com a palavra. Estão vendo? Tem de ser de acordo com a palavra. Agora, vemos que seu sonho estava de acordo com a palavra, pois Isaías disse, uma virgem conceberá. Seu sonho estava de acordo com a palavra, e esta era a que tinha concebido. E então, quando o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, lhe apareceu neste sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Bem, ponto final. Ele era um homem justo, ele queria acreditar, mas era tão incomum para ele. Esse é um homem que quer acreditar em algo e a verdade está diante dele. Deus dará um jeito de vindicar isso, para provar que é a verdade. Deus está obrigado a fazê-lo, pois é para isso que ele os salvou. São aqueles que estão ordenados à vida. Agora vemos que aquela coisa incomum foi o que não conseguiram entender. E esta ressurreição foi incomum. Eles, no entanto, se tivessem notado, era sua palavra prometida. Ele lhes disse, o Filho do Homem sobe a Jerusalém e há de padecer muitas coisas dos gentios. Ser entregue nas mãos deles e ser crucificado, ser sepultado. E ao terceiro dia ressuscitará. Ele também disse, como Jonas ficou 3 dias e noites no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e noites no coração da terra. Davi, um dos seus profetas, profetizou, disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Estão vendo? E todos os profetas falaram dele.
parecia que esses discípulos, contudo, parecia que eles teriam reconhecido e deveriam ter sabido disso. Mas vejam, foi-lhes ocultado. E a palavra prometida a eles, e ainda assim não a reconheceram. Estão vendo? Cumpriu-se exatamente o que ele disse que aconteceria, o que o Antigo Testamento disse que aconteceria. Cumpriu-se perfeitamente, e ainda assim não entenderam. Notem, enquanto iam agora dois deles, Cleopas e seu amigo, estavam a caminho de Emaús, e era o domingo de manhã. Assim, estavam a caminho de lá conversando, iam pela estrada muito tristes, pois eles estavam mesmo decepcionados com algo. Parecia um véu. E Deus permite que as coisas aconteçam assim. Ele faz isso de propósito, só para testar. Agora, deixe-me esclarecer isso diante de vocês para que entendam. E todo filho que vem a Deus tem de ser treinado como filho. Ele tem de ser testado para filho. Você nunca é testado, você não é filho. Você não pode suportar o castigo de Deus. Então você é ilegítimo e não um filho de Deus. Você afirma que Deus é seu pai. Diz, não posso crer. Bem, isso só mostra que Deus não é seu pai. Veja, você entenderia. Agora notem este teste. Deus testa cada um dos seus filhos. Todos os que vêm a Ele devem primeiro ser testados, postos à prova, provados. Olhem para Ele quando esteve aqui na terra. Certo dia, Ele olhou em volta, grandes multidões estavam com Ele. Quando começou, Ele era muito querido. Todas as igrejas abriram suas portas. Este jovem rabino, ora, não há dúvida de que um grande profeta se levantou entre nós. Ele está curando nossos enfermos. Ora, ele vem a estes cultos de cura. Ele faz grandes coisas. Isso era ótimo. Mas um dia havia muitos seguindo, entendem? Esse era o sinal para atrair a atenção do povo. Agora, uma voz tem de seguir esse sinal. Era a sua doutrina, notem. Mas quando a voz veio, foi diferente. Olha, eles o crucificaram, porque ele se fez igual a Deus. Quando ele estava curando os enfermos e realizando os milagres e discernindo os pensamentos no coração deles, era maravilhoso. Mas quando ele disse, eu e meu pai somos um, que coisa isso, foi demais para eles. Eles não puderam tolerar isso, estão vendo eles? Isso foi demais. Ele se faz Deus, assim ele tenta ser igual a Deus. Bem, ele era o Filho de Deus, e ele disse, vós os chamais a quem a palavra foi dirigida, vossa lei diz isto, que a palavra foi dirigida aos profetas, e vós os chamais deuses. Então, se pudestes chamar um profeta de Deus, não podeis me condenar quando digo que sou filho de Deus. Examinai as Escrituras, são elas que vos dizem o que eu devo fazer. Se não faço de acordo com o que a palavra diz que devo, então não me acrediteis. Se faço as obras de meu Pai, que é a palavra, então crede nas obras que eu faço. Mesmo assim, não puderam crer. Assim Jesus disse certo dia, agora notem, ele não explica as coisas, ele só diz, notem, ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Poderiam imaginar que um refinado grupo intelectual de pessoas, um grupo de médicos, lá de pé, rabinos, pessoas bem treinadas e altamente instruídas pensaram quando ele disse isso? Posso imaginar que o médico olhou e disse, os ministros se levantaram e disseram, viram? Isso fez se manifestar ali mesmo. Agora, ele nunca explicou isso, ele não precisava explicar. Ora, disseram, bem, ora, ele nos fará, ele quer que sejamos vampiros humanos, beber sangue humano e comer carne humana. Ele nunca disse como fazer, ele só disse, se não fizerdes isso. Notaram? Então aquela multidão de fora, milhares disseram, está vendo? Sim, eu sabia que sairia depois de um tempo.
Veja, eles estavam esperando que saísse e ele certificou-se que saísse. Para começar, eles eram parasitas, assim, já não andavam mais com ele. Então ele se virou, ele tinha 70 consigo. Então ele disse àqueles 70, disse: que direis quando virdes o Filho do Homem subindo ao céu de onde veio? Agora, ele nunca explicou. Eles olharam uns para os outros e disseram: bem, o Filho do Homem subiu ao lugar de onde veio. Bem, conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Vimos a manjedoura em que foi colocado ao nascer. Vimos o berço em que foi embalado. Ora, ele veio de Nazaré, vindo de lá de cima. Duro é este discurso. E já não andavam mais com ele. Estão vendo? Agora o tempo todo, esses discípulos estavam ali. Eles também não sabiam, mas criam. Eles não podiam explicar. Ele nunca explicou. Mas vejam, eles foram ordenados à vida. Eles não podiam explicar isso, mas ficaram ali. Então ele se virou e disse: escolhi 12 de vós, um é um diabo. Ele disse: quereis vós também retirar-vos? E foi aí que Pedro disse essas palavras memoráveis: Senhor, estamos persuadidos de que só tu tens a palavra da vida. Para onde iríamos? Foi isso, veja, entendem? Ele não explicou, ele disse isso para que rejeitassem, entendem? A fé não pergunta, não arrasou, ela examina a Escritura em busca. Se tivessem examinado a Escritura, ali estaria provado quem ele era. Mas ele os sacudiu assim, dizendo coisas e nunca explicando. E até nos pátios lá, quando puseram o trapo em seu rosto, e alguns bateram nele e deram-lhe tapas. Disseram: se és profeta, diz-nos quem te bateu agora, e nós creremos em ti. A mesma coisa, o mesmo velho diabo que sempre esteve lá, quando ele foi tentado, quando começou o seu ministério, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O mesmo dentro daqueles sacerdotes e rabinos lá em cima disse: se és o Cristo, desce da cruz e prova para nós. Está vendo? Ele poderia ter feito isso. Ele sabia quem tinha batido nele, mas ele não se faz de palhaço para ninguém. Ele era a palavra e ainda é a palavra. Sempre foi a palavra e continua sendo a palavra. E os quadrinhos, eles poderiam ter visto isso, mas não viram. Eles estavam no norte, na estrada, eles estavam os que estão sentados aqui, quero que prestem muita atenção. Eles estavam falando dele quando ele lhes apareceu. Agora, é assim que ele vem, é quando fala-se dele. O problema hoje é que falamos de tantas outras coisas além dele. Estamos sempre conversando sobre o que temos de fazer e sobre algum negócio, ou da roupa que tem de ser lavada, ou deste tipo de detergente que você deve usar, quando você deveria estar lhe dando louvor e glória. É aí onde estão os nossos tesouros, aí também está o nosso coração. Eles deveriam ter o reconhecido, mas não. E assim é hoje. Todavia, a Escritura diz isso, entendem? Glória a Deus. Aleluia. Seja Deus. Glória a Deus. É maravilhoso ouvir essa mensagem. O Senhor Jesus Cristo me vem cada dia mais revelando a palavra a nós, né? Amém. Vamos então nos pôr de pé, vamos agradecer essa porção. Então, o irmão Jair vai nos despedir em oração e que Deus abençoe a presença de todos, né? Puderem vir. Amém. Deus continue abençoando suas vidas, também a viagem de retorno dos irmãos, né? Amém. Que Deus ajude. E é isso, né? Nós precisamos ter o Espírito Santo. Ele é o colírio, né? Então, quando temos, nossos olhos são abertos. Mas fora disso, ninguém pode ver. Por isso que Jesus escolheu, né? Veja que ele chamou a multidão ali de parasita. Que coisa, né? Que coisa tremenda, eles eram parasitas. Logo os 70 pareciam que tinham revelação, estavam pregando, estavam saindo e dispensou também.
Aí ficou com os 12 de princípio que ele tinha escolhido, e ainda disse que o diabo estava ali. Não falou quem que era o diabo, né? Às vezes, ali eu creio que os discípulos tinham um coração puro, né? Eles não ficavam olhando, será que é esse o diabo? Será que é aquele? Certo? Eles ficavam pensando, será que sou eu? Eles não ficavam acusando o outro, não, mas ficavam, mas sei eu. E Jesus não explicou quem era. Ele só disse, e eles ficaram com aquela preocupação ali, né? Puxa vida, nós estamos seguindo esse homem e ainda ele chama nós de diabo. Que coisa, né, irmãos? Não é fácil, mas o eleito ele segue. Pedro, então, ele tinha a resposta, né? Para onde iremos nós? Aonde nós vamos, né? Aonde nós vamos encontrar uma palavra que nem essa? Que vem e fala aos nossos corações? Não existe. Isso é só Deus que pode abrir o entendimento, só Deus que pode dar o entendimento a nós, né? Foi Ele que nos predestinou para nós crer nessa mensagem. Ela é pura, santa e é para os eleitos. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo, irmão Jair. Então, amplie na cabeça, feche os olhos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tarde que tivemos, Pai, com uma bênção ali em Butiazal. Também abençoa cada um dos filhos que estão aqui, Pai. Muito obrigado por essa porção que o Senhor tem nos dado, Pai. Amém. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Pedindo também agora a proteção do Senhor na viagem de retorno até Curitiba. Também pedindo que o Senhor venha abençoar um amigo, de família, a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, também em Butiazal, Pai. Ó Deus, seja com cada um, meu Deus. Seja conosco, meu Deus. Muito obrigado por tudo mesmo, pelo alimento também que o Senhor tem concedido a nós agora à tarde. Por tudo, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado. No seu santo e bendito nome, Senhor, pedimos e agradecemos. Também pedimos por esse nome que estão aqui enrolados nesse livro, Pai. O Senhor venha abençoar cada vida, Pai. Você tem o desejo de coração de cada um, Deus. Venha curar cada um dos teus filhos, Pai. Visita cada um o poder de tua ressurreição, meu Deus. Pois no nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus nos dá em paz e em segurança.